Shalom. Hoje eu cumprimento com Laila Tove, né, que são 17h42 agora. Já filmei a lua, já coloquei no Facebook, já estou com ela comigo para assim que eu fizer o estudo, né, gravar o estudo, eu vou estar fazendo o calendário e enviando também. Hoje eu pretendo terminar, né, de falar sobre justamente os sinais dos tempos, né, que está na parte 11, que é a parte que fala sobre a perseguição dos justos, né? Nós estamos hoje então na sexta parte, que é a parte F, e nós iremos então ver se conseguimos terminar. Eu trabalho da seguinte maneira, né? Eu converso com o Pai, não falando com ele, nem escuto a voz dele, não sou pentecostal, mas eu falo com ele em espírito e ele me transmite, né, as lições que eu devo passar e eu vou atrás dos textos, né, para darem sustentação. E tem dias que é diferente, tem dias que ele me dá os textos e eu não escrevo nada. Mesmo que eu tente, eu não consigo. Porque os textos vão falar por si só. E essa finalização aqui me foi dado vários conjuntos de textos. E não foi me dado nada para escrever. Então nós iremos aprender juntos. Isso que hoje nós vamos ensinar. Não que eu já não saiba disso, mas a forma que vai ser ensinado pode ser novidade até para mim. Então, contamos com a ajuda, né, do Espírito do nosso eterno Criador Yahu, para que possamos realmente passar aquilo que pretendemos, né? Ou seja, passar aquilo que seja entendível por todos que tenham o seu Espírito. Como eu disse no último, já não estou mais falando para não chamado. Estou conversando com os chamados. Façamos uma oração, então, antes de iniciar o estudo. Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti, Pai, por mais esse dia de vida, agradeço a Ti por estarmos aqui novamente gravando, agradeço a Ti, Pai, por ter me dado esses textos, agradeço a Ti por me dar o entendimento desses textos, agradeço a Ti por me dar o entendimento do Teu plano, agradeço a Ti, Pai, por me dar a oportunidade de estar falando a respeito do Seu plano, falando a respeito da Sua palavra, falando o Seu nome, Yahu, para que as pessoas que estejam chegando, para que as pessoas que estejam sendo chamadas por Ti, aceitas por Yahushua, possam ter alguma coisa a seguir, possam ter alguém que explique, possam ter um parâmetro, né? Porque nós estamos vivendo uma época de final de tempos e tudo é confuso, todo mundo está confuso, quer seja religioso, quer não. Então, eu agradeço a Ti, Pai, por estar me usando, eu agradeço a Ti, Pai, por confiar em mim, assim como eu confio em Ti. Por isso, em nome de Yahushua HaMashiach, Te agradeço por tudo. Que assim seja. Bom, eu espero encerrar, então, essa parte sobre a perseguição. Nós vamos continuar, né? Mas sobre a perseguição, eu espero encerrar aqui. Então, como eu disse, eu não escrevi, né? Assim, não, vocês vão receber a apostila com uma série de versos, né, bíblicos, de vários livros. Mas as considerações que nós vamos ter e a aprendizagem que ele vai nos trazer, ela não foi escrita. Então, esse é um estudo que a pessoa vai ter que ter os textos e depois assistir ao vídeo, né? Por isso que eu tenho mandado todos os capítulos, né, desse estudo com o endereço de onde está o vídeo. Bom, nós vamos começar lendo em Lucas,
no capítulo 11, o versículo de 49 a 54. Tá? Ele diz o seguinte: por isso diz também a sabedoria de Yahu: profetas e emissários lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Vamos dar um tempo aqui. Observem, aqui é colocado como profeta até Zacarias, que foi o último a ser morto. Nós temos mais um profeta, Malaquias. Mas esse não foi morto. Então, Zacarias, como diz aqui no texto, né, no versículo 51, diz: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido dessa geração. Quando ele diz dessa geração, muita gente pode interpretar como sendo aquela geração que vivia na época em que o Mashiach disse essas coisas. Mas observe porque ele não está falando dessas coisas. Primeiro, ele diz profetas e emissários. Observe, o último profeta foi Malaquias. Há quem diga que João era profeta, mas eu creio que aí já seja uma abstração, já seja uma mexida na história para envolver, né, a palavra, né, de Yahu com batismo, com coisas que são pagãs. Tá? Então, o último profeta, Malaquias. E ele diz: e emissários lhes mandarei. Percebem? Profeta é uma coisa, emissário é outra. O profeta é aquele que vem e fala na cara do rei: você está errado. O emissário é aquele que vem e explica, ensina. É aquele que dá de comer todo dia as ovelhas do Pai. Então ele diz que daria profetas emissários e que eles matariam alguns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Então observe, esta geração seria a geração que estaria vivendo no tempo da ira. Porque em cima dessa geração é que vai cair toda a tribulação. É que vai cair toda a ira. É onde Yahu vai demonstrar todo o seu poder sobre tudo. É onde está escrito que todos saberão que Yahu é Yahu. Então ele está falando de uma geração futura, ele está falando da nossa geração, geração dos últimos dias. Que da nossa geração seria requerido o sangue desde Abel. Observem. Até o sangue de Zacarias, que foi o último morto na função de profeta. E ele prossegue dizendo no 52: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência ou do conhecimento. O que é a chave do conhecimento? É o Espírito de Santidade. É aquele que nos ensina, aquele que nos faz lembrar, aquele que nos faz ver a verdade, mesmo que numa palavra totalmente mexida. Então ele diz que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes ou não entrarão,
e impedistes os que estavam entrando. Quanta gente está fazendo isso? E dizendo-lhe isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar de sua boca alguma coisa para o acusarem. Observem a cena. O Mashiach conversando com escribas, com doutores da lei, com fariseus, com os religiosos políticos da época, né? E ele diz, na cara deles, o quão assassino era o povo do qual eles eram os cabeças. E ele diz, ai de vós. Alguém pode me dizer, mas o que aconteceu com os fariseus? Poxa, nada, né? Só no ano 70, no ano 135, até hoje, o que está acontecendo com os fariseus? Imaginem então o que acontecerá a todos aqueles que não vão entrar e levam ao engano outros. Aí já falando de nossa geração. E aí diz que então eles foram apertando ele, fazendo pergunta, para ver se achavam alguma coisa que ele dissesse para poderem acusá-lo. Mas acontece que, como está escrito, não foi achado engano algum em sua boca. Porque não era ele quem falava. Ele falava as palavras que o Pai tinha dado a ele por intermédio do Espírito para falar. Ele veio justamente até para zombar daqueles que se achavam doutores. O outro trecho que eu quero ler é em Lucas também. Vai do capítulo peraí, como é que é aqui? Vai do versículo 7 ao 15. Tá? Eu marquei errado aqui, ó. É versículo 7 ao 15 do capítulo 21 de Lucas, onde nós lemos assim: E perguntaram-lhe dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas? Aqui quem estava perguntando eram os talmidins, eram os seus discípulos, né? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Aí Ramachê começa a responder. Disse então ele, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. Não vales, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Observem, guerras sempre existiram. Desde que a humanidade cresceu um pouquinho, já começou a ter guerra. Observe que assim que Adão e Eva tiveram 2 filhos, um já matou o outro. Então ele diz, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Quantas guerras nós já ouvimos falar? Por exemplo, eu nasci no século XX, do século XX, em 1955 até hoje, quantas guerras já não existiram? E ele diz, não vos assusteis.
Pois é necessário que isso aconteça primeiro, ou seja, que haja muita guerra, muita guerra. E se nós formos olhar da época em que ele disse isso, ano 30, por aí, do primeiro século, até os nossos dias, centenas de milhares de guerras ocorreram. Ele diz, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, ou seja, que tudo vai, sabe, é como quando você vai fazer um café, você coloca dentro, né, da panelinha a água, e ela começa a ferver até que ela entre em ebulição, né, e ferve. É a mesma coisa, guerras acontecendo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e a coisa crescendo, até o momento em que vai haver a ebulição, vai ferver. É quando então, diz lá Yahuanã em Apocalipse, que choveria fogo do céu. Que eu digo, cairão bombas atômicas. Então, ele diz assim, porque isso é necessário que aconteça, mas não será o fim, não será logo. Ou seja, nós já estamos há 2000 anos de que ele disse isso. E as guerras acontecendo todos os meses, com certeza. Então ele lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, ele está falando de uma nova guerra mundial. Porque nós já tivemos duas. E ele não veio. E como nós sabemos, ele tem que vir no 6º mil ano. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Ó, zica aí, gente. Ó, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que tem fome nesse planeta? Pestilência? Terremotos? Centenas por dia. Haverá também coisas espantosas. Tsunamis, vulcões em erupção e grandes sinais do céu. Sabe, aí aqueles que... Eu gosto muito de ficção científica, mas eu sei que é ficção científica. Mas aqueles que misturam a realidade com a ficção, então dizem, né, que vão ser meteoros que vão destruir a Terra. Não, grandes sinais nos céus e na terra. Outro dia eu estava assistindo no YouTube a erupção de um vulcão numa ilha japonesa. Coisa incrível. Sabe? Labaredas imensas de fogo, larva. Cobriu o céu de fumaça. Isso não é sinais na terra e no céu? Agora vamos à parte que começaremos a falar sobre a perseguição dos justos. Ele diz assim, mas antes de todas essas coisas, ou seja, antes de explodir a Terceira Guerra, que já está aí desde 2011, mas eu digo antes, sabe, de chover fogo do céu, antes de estar no dia da ira, ele diz assim, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Observe, meus irmãos, muitos anos eu ensinei que isso serviria de testemunho para que as pessoas, vendo aquele povinho sendo massacrado e todos quietos, como se fosse gado indo para o matadouro, né?
E isso seria um testemunho para que as pessoas crescem. Não, não é isso. E vos acontecerá isso para testemunho nosso mesmo. Observe. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então o testemunho é para nós mesmos. É como naquele texto que diz, aqueles que seguem a lei de Yahu e têm o testemunho de Yahushua. É a mesma coisa. Então aí nós estamos vendo o mundo entrando em ebulição por causa das guerras, o mundo se transformando, o mundo se deteriorando e os justos sendo presos, sendo perseguidos. Ok? E ele diz, não, nem se preocupe com o que falar, porque o que você disser, ninguém vai ter resposta para você. Vamos continuar lendo agora um outro trecho, agora em Matitiahu, Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 28. Onde começa assim no 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Muito idiota por aí usa esse texto para dizer que nós somos inofensivos, para dizer que nós somos covardes. É como quando diz, né, que nós somos brandos, né? Ou quando diz que nós somos pacientes. Mas observe, ele diz como as serpentes, prudentes. Aí eu vou colocar aqui no meio um texto contido em Romanos, no capítulo 12, versículo 18. Que mata e arremata o texto que eu acabei de ler. Shaul diz o seguinte: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quanto, ou seja, quando depender de nós, tende paz com todos os homens. Agora, numa situação como a que nós estamos falando aqui, de sermos pegos, de sermos mortos, de sermos presos, de sermos levados, encarcerados, perseguidos, será que será possível a nós termos paz com esses homens? Será que vai depender de nós estarmos em paz se alguém entrar na minha casa e quiser bater na minha mulher, em mim, em todo mundo? Veja o que ele diz no 17. Machia. Acautelai-vos, porém, dos homens. Olhe, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Observa que ele coloca os gentios separadamente. Quando ele fala do povo de Yahu, ele está dizendo que está sendo perseguido, está sendo preso, está apanhando, está sendo levado perante reis para darem testemunho aos reis
aos presidentes e a quem? Aos outros que também estão fora do povo, aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, como nós acabamos de ler atrás, né? Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão, veja bem, e o irmão, o Ahim, o Ahi, entregará à morte o Ahi. E o pai, o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Se os filhos vão se levantar contra os pais e os matarão, o que eu posso esperar de uma pessoa que mora ao lado da minha casa? O que ele está querendo nos transmitir aqui? Que nós devemos ficar passivamente com a cabeça baixada esperando ser degolado? Conforme a figura que eu coloquei lá em cima? Ele dizia: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja em que condições ele diz de perseverar até o fim. Em condições de guerra, de luta. Como que você vai perseverar até o fim sem lutar? Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Ashurum, e vocês devem lembrar de um estudo que eu fiz, onde eu demonstrei que pelo fato de que, por causa de Efraim, né, a descendência de Avraham está em toda a parte da terra, então tornando assim todas as cidades da terra de Ashurum, né? Então ele diz: em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Ashurum, ou seja, fugindo de cidade em cidade, você não vai ter que percorrer muitas cidades, sem que venha o Filho do Homem. Observe o que ele diz agora: não é o discípulo mais do que o mestre, e ao servo como não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Ou seja, nessa altura do campeonato, é aquela altura do campeonato onde vão estar blasfemando o nome de Yahu, por causa dos acontecimentos mundiais, por causa dos terremotos, por causa de tudo que vai estar acontecendo, por causa da fome, das pestes, enfim. E como sempre, o povo vai querer jogar a culpa em cima de alguém, e esse alguém são quem? São aqueles que são a favor desse pai que está fazendo isso. Então ele diz: se chamaram Belzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ou seja, quem vier contrário àquele que serve a Yahu será desmascarado. Todos saberão que ele está errado, embora todos estarão junto com ele atentando contra a vida daqueles que são servos. O que vos digo em trevas, dizei-os em luz. É o que eu tenho dito: não sejam covardes, saiam do muro. Se alguém vier te dar um tiro na cabeça, sorte sua.
Porque você não vai passar por tudo que nós vamos ter que passar num futuro muito próximo. Mas diga a verdade, não seja covarde. Porque você sendo covarde, você não vai receber herança nenhuma. Então o Mashiach diz: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Ou seja, aquilo que o Pai te diz, aquilo que o Pai te mostra, aquilo que você entende, aquilo que você acaba tendo conhecimento das Escrituras, grite aos quatro ventos. Não tema, não os tema. E não temais os que matam o corpo e não podem tirar a vida. Temei antes aquele que pode fazer perecer no lago de fogo a vida e o corpo. Percebe? Porque com certeza aqueles que vão afrouxar no fim, eles não foram escolhidos, é claro. Mas também afrouxarão por medo e por falta de fé, por falta de convicção de que serão redimidos e receberão a herança da eternidade. Percebem? Observe essas três sequências de versículos, né, são um prato cheio de alimento espiritual. Eu agora percebo o que o Pai quis fazer. Sabe, ele é tão cheio que ele nem me permitiu escrever nada. Estamos aqui apenas examinando cada verso e ver o que o Espírito nos diz sobre ele. Ou seja, dentro do nosso conhecimento global da palavra, o que significa cada texto desse, na grande maioria dito pelo próprio Hamashiach, né? Existem mais 3 versículos, né? Eu quero citá-los, né? Utilizá-los. E creio que assim, né, deixaremos claro o assunto da perseguição dos santos. Tá? E de que forma ela ocorrerá e de que forma os santos a receberão. O primeiro texto eu já li em outra oportunidade nesse mesmo estudo, mas vou ler agora. É Lucas 22:36, onde Hamashiach, conversando com seus discípulos, ele diz: disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, e ele não está falando da Bíblia, venda a sua capa e compre-a. Porque como que você vai conseguir fugir dos perseguidores de uma cidade para outra sem ter que entrar em conflito com vários? O segundo versículo nós lemos agora, no livro de Matitiá. Nós vamos ver novamente. Ele diz: eis que vos envio, a minha gata aqui, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Ou seja, será que o Mashiach está dizendo que está entregando o povo de Ahu para os lobos devorarem? Não, aí ele explica. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. Ou seja, que não parta de você a agressão. Mas quando surgir, quando levantar-se os agressores, que você seja astuto como a serpente, prudente, esteja preparado para recebê-los.
que aí é aquilo que eu juntei, né, com o Shaul falando, que eu vou repetir também. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:8. E por último, eu quero ler um texto que ontem, eu conversando com o irmão, quando eu passei esse texto para ele, ele mandou até uma carinha tipo, sabe assim, de medo. Veja bem, em Apocalipse diz o seguinte, no capítulo 6, versículos 10 e 11. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, que significa santificação. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, ou seja, que permanecessem em suas sepulturas. Até que também se completasse, veja bem, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. Alguns que haviam de ser mortos como eles foram, inclusive. Então, meus irmãos, não só existe um povo escolhido, como dentre esse povo escolhido já existe um número X. Não sei o número. Nós sabemos que das 12 tribos são 144 mil. Agora, da tribo de Efraim, nós lemos lá em Apocalipse 7:9, é uma grande multidão. Mas nós também lemos em Atos 1 que a multidão era enorme, 120 pessoas. Então, meus irmãos, eu creio que por aqui encerramos essa parte. Eu espero que tenham entendido. Amanhã eu começarei a falar a respeito da ceifa do joio. Ok? Então, shalom, shalom, beijo no coração, beijo na testa. Tenha uma ótima noite. Fui.